e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina na terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas as terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como a estrela do céu, e darei a semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, e o meu preceito, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Verso 12: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu o varão, e engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Você crê no poder dessa palavra? Senta adorando o nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui nesta noite mediante a uma palavra que liberta, cura, sara, transforma e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. O texto que nós acabamos de ler trata-se, a saber, acerca do servo de Deus por nome Isaque. Sabemos que Isaque, ele fora um patriarca na presença de Deus. Isaque, ele é filho de Abraão, é filho da promessa. E toda vez que eu vejo o nome Abraão na Bíblia Sagrada, é impossível não se lembrar de quando Deus marcou um encontro com ele. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 12, que o Senhor apareceu na terra e falou com Abrão. A Bíblia diz que Abrão é filho de Tera, construtor de ídolos, construtor de deuses. Abrão cresceu vendo seu pai fazendo ídolos de madeira, de pedra, de barro, de ouro, de prata. Porém, um dia normal na vida deste homem, a Bíblia diz que o Senhor aparece a ele e fala com ele e faz uma promessa a ele. O que eu acho interessante, que os deuses que Abrão conhecia estão inseridos no Salmo de número 115. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, e som nenhum sai da sua garganta. Porém, o Deus que se apresenta a Abrão aqui agora é o Deus que você conhece, é o Deus que tem olhos e vê. Porque João disse na ilha chamada Pátimo, dizendo: os seus olhos são como chamas de fogo. O Deus que você serve é um Deus que tem boca e fala, porque o mesmo João deixou registrado, dizendo que da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O Deus que você serve é um Deus que tem ouvido e ouve, porque Isaías deixou registrado dizendo que os seus ouvidos não estão agravados para que possa ouvir a sua oração. O Deus que você serve, ele tem mão e apalpa, porque diz o texto sagrado que ele desceu do monte e um homem coberto de lepra olhou para ele e disse: se tu quiseres, pode me tornar limpo. Jesus olhou e disse: eu quero. Estendeu a mão, tocou no leproso e o leproso foi puro
glorificado. O Deus que você serve, Ele tem pé e anda, porque a Bíblia diz que os discípulos estavam no meio de uma embarcação, e a Bíblia diz que o vento era ao contrário, e a tempestade estava assolando o barco. De repente, quem aparece? Jesus, caminhando por cima das águas. Por quê? Porque Ele tem pé e Ele anda. E eu quero ter certeza, porque escrito está que aonde tiver dois, aonde tiver três reunidos no nome dEle, Ele está presente. Eu quero acreditar que nesta noite Ele está caminhando por esta igreja, Ele está caminhando por esta casa, Ele está caminhando por este ambiente. O Deus que apresentou-se para Isaac é um Deus que tem boca e fala, que tem olhos e vê, que tem mão e apalpa, e que tem pés e anda. Deus apresenta a Abraão e faz uma promessa. Qual é a promessa que Deus faz para Abraão? Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar, vai para uma terra que eu vou te revelar. Irmão, se tem uma coisa que é muito bom, é casa do pai e é casa da mãe, é lugar confortável. Só que Deus está olhando para Abraão e está dizendo: sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Perceba que Tera é rico, perceba que Tera tem bens, perceba que Abraão também é rico e Abraão também tem a sua possessão. O que está chamando a atenção de Abraão aqui não é riqueza, porque riqueza Abraão tem. O que está chamando a atenção de Abraão aqui não é nada dessa terra, mas o que está chamando a atenção de Abraão é a palavra que Deus está liberando sobre a sua vida. Porque no contexto aqui, Sarai, ela tem a sua madre cerrada, ela está impossibilitada de gerar. Só que Deus está olhando para Abraão e está dizendo: se você sair deste ambiente e ir para o ambiente que eu estou te mandando, eu vou abrir a madre da tua mulher e tu serás pai de uma grande nação. Sabe por que eu estou aqui nesta noite? Porque eu estou debaixo de uma promessa. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque você está debaixo de uma promessa. Pastor Daniel Alves, mas eu não tenho um bom emprego, eu não tenho uma boa casa, eu não tenho um carro dos sonhos. Mas você tem uma promessa, você tem uma palavra. Deixa eu liberar isso aqui. O grandão está na casa e está dizendo: não sou homem para que minta, não sou filho do homem para que se arrependa. Ei, se Deus prometeu, vai dormir tranquilo, porque Ele é fiel para cumprir. Deixa eu ver se eu estou pregando para a igreja certa. Deixa eu ver se eu estou pregando para homens e mulheres que estão debaixo de uma promessa, irmão. Só Deus, irmão, pode fazer algo tão esplêndido, tão poderoso na vida de alguém. Porque Deus chega e 24 horas atrás a mulher era prostituta. Aí Jesus chega, libera uma palavra. Quando Jesus libera uma palavra, Deus faz dela uma missionária na sua presença. 24 horas atrás o camarada era cachaceiro. Aí Jesus chega, aí faz uma promessa, levanta ele como pregador. Porque Deus é assim, Ele pega o pobre do pó, Ele pega o pobre do monturo, Ele levanta, coloca para assentar entre príncipe. Pastor, o cenário da minha vida está dizendo não, a minha vida está dizendo não, tudo está dizendo não. Pega a palavra que Deus te deu, recebe a palavra que Deus te deu, recebe a palavra. O que vai fazer Abraão se movimentar aqui é uma palavra, é uma promessa. Abraão sai de dentro da casa do pai. Por quê? Porque Deus fez uma promessa, porque Deus liberou uma palavra. A Bíblia diz que Abraão se levanta, ele sai de dentro da casa do pai, ele vai para uma terra ao qual Deus ainda vai revelar. Oi, irmãos, eu quero entender e crer que nesta noite eu estou pregando para alguém que recebeu uma palavra, para alguém que recebeu uma promessa. Eu não sei quanto tempo faz que você recebeu esta palavra e esta promessa, mas eu vou liberar de novo. Deus é fiel para cumprir, Deus é fiel para cumprir, Deus é fiel para cumprir. Ele chama o seu servo
servo Jeremias e faz a seguinte pergunta para Jeremias: Jeremias, o que é que você está vendo? Jeremias olha e diz: Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Deus olha para ele e diz: viste muito bem, porque eu velo pela minha palavra, eu velo pela minha palavra, eu velo pela minha palavra. Passa céu e passa terra, mas a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus permanece. Abraão, ele sai em direção à promessa. O problema aqui, irmãos, é que demora-se cumprir, porque a gente recebe a palavra hoje, quer que Deus cumpra amanhã. A gente quer que Deus acelera, e eu costumo dizer, irmão, que Deus não atrasa e Deus não adianta. Pastor Daniel, se Deus não atrasa e não adianta, o que é que ele faz? Só chega na hora certa. Só chega na hora certa, 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 só chega na hora certa. Alguém está olhando e está dizendo: Senhor, o Senhor demorou demais, porque Lázaro já está morto e já está cheirando mal. Aí a Bíblia diz que ele libera um grito dizendo: Lázaro! Alguém está olhando e está dizendo: chegou atrasado, mas ele libera um grito dizendo: Lázaro, sai para fora. Eu não sei se ele veio andando, eu não sei se ele veio pulando, eu não sei se ele veio voando, mas quando ele liberou o grito, o morto teve que ressuscitar. Os discípulos estão no meio de um vendaval, uma tempestade muito grande. Quem está olhando está dizendo: o barco vai afundar. Jesus está atrasado, mas a Bíblia diz que ele chega na hora certa, estende a sua voz e diz: acalma vento, acalma a tempestade, e ouve-se uma grande bonança. Quem é que não se lembra? A Bíblia Sagrada diz que ele chega na casa de Jairo. Alguém olha e diz: chegou atrasado, porque a menina já está morta. Parece que eu vejo a morte olhando para Jesus e dizendo: Jesus, tu chegou atrasado, rapaz, porque a menina já está morta. Parece que eu vejo Jesus respondendo: cheguei atrasado coisa nenhuma, porque eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o final de todas as coisas. Eu vou liberar isso aqui para quem acha que Deus está demorando. O grandão está na casa e está dizendo: está tudo debaixo do meu controle, está tudo sob controle, espera só mais um pouquinho. Não, me ajuda a pregar, irmão. Coloca a mão no ombro de alguém que está do teu lado, dá uma chacoalhada santa para ele não dormir e diga para ele: está tudo no controle de Deus, está tudo no controle de Deus, está tudo no controle de Deus. Só o pregador acredita nessa palavra, ou tem alguém comigo aqui nessa? Os anos estão passando. Abraão olha para o cenário da sua vida e diz: está demorando. Deus falou e Deus não cumpriu. Deus disse e nada aconteceu. A minha esposa permanece estéril. É nesse contexto Abraão entra para dentro da tenda. E quando Abraão entra para dentro da tenda, irmão, porque tem momento que existe na nossa vida que a gente entra para dentro de uma tenda. Se tivesse um buraco, a gente entrava para dentro do buraco e dizia assim: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Existem momentos, pastor, com todo o respeito, o pastor Maurício pode ir, que a pessoa não sai de dentro da tenda. Pode chamar o círculo de oração, que a pessoa não sai de dentro da tenda. Pode chamar os jovens mais avivados, que alguém não sai de dentro da tenda. Pode chamar o maior profeta da cidade, que alguém não sai de dentro da tenda. Mas sabe o que eu acho lindo? Que existem momentos da nossa vida que Deus não vai mandar o pastor, Deus não vai mandar as irmãs do ciclo de oração, Deus não vai mandar a mocidade cheia do Espírito Santo, Deus não vai mandar as irmãs do coque, Deus não vai mandar anjo, Deus não vai mandar profeta, Deus não vai mandar querubim, Deus não vai mandar sacerdote. Pastor Daniel, o que é que Deus vai fazer? Existem momentos da nossa vida que Ele não manda ninguém, Ele mesmo desce, Ele mesmo entra, Ele mesmo desce. E eu nunca vi Deus descer para perder peleja e para perder batalha. Quando Deus desce, desce para resolver.
Eu vou profetizar isso aqui só na vida de quem pega. Ele está descendo lá na tua casa, ó. Ele está descendo, ele está descendo, ele está descendo, ele está descendo, ele está. Tem alguém que pega? Deus não manda patriarca, Deus não manda profeta, Deus não manda sacerdote. É Deus que desce na tenda de Abraão. Deus entra dentro da tenda de Abraão. E quando Deus entra para dentro da tenda, sabe o que Deus fala? Eu sou contigo, Abraão. Eu sou o teu escudo, Abraão. Eu te fortaleço, Abraão. Irmão, Abraão é cabra macho demais. É Deus que está dentro da tenda dele. Aí Deus fala: eu te ajudo, eu te sustento, eu sou contigo e eu te fortaleço. Abraão olha para Deus e diz: é mesmo, Senhor? Então cadê a promessa? Cadê o milagre? Cadê o meu filho? Pelo jeito aqui, Senhor, eu já estou quase batendo as botas, e a única coisa que eu tenho é o Damasceno Elias. Olha só o que Abraão está falando para Deus. Só que Deus faz o primeiro convite para Abraão. Pastor Daniel, qual é o primeiro convite? Deus olha para Abraão e diz: sai para fora da tenda. Sai para fora da tenda. Sai para fora da tenda. Eu não sei como está a tua vida ministerial. Eu não sei como é que está a tua vida com Deus. Quem sabe tu entrou para dentro de uma caverna e disse: daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Mas o grandão está na casa e está dizendo: sai para fora, porque a promessa ainda está de pé. Sai para fora, porque a minha palavra não muda. Sai para fora, porque eu ainda vou cumprir um milagre na tua vida. Quem sabe alguém entrou dentro desta tenda e não quer sair, mas o grandão está na casa e está dizendo: esta tenda não é lugar para você, esta situação não é lugar para você. A ordem de Deus para alguém aqui nesta noite é: sai para fora. Pastor, me prova na Bíblia. Ela vai. Quem é que não se lembra? A Bíblia diz que Elias, ele come o pão, ele bebe a água. Com a força do pão e com a força da água, ele caminha 40 dias e 40 noites. O que é que Elias faz? Ele entra para dentro de uma caverna. Eu acho lindo isso aqui, porque quando Elias entra para dentro da caverna, Deus faz uma pergunta para Elias: o que fazes aqui, Elias? Se é o pastor Maurício procurando Elias dentro da caverna, perguntaria: o que você está fazendo aí, Elias? Se fosse o pastor Jefferson procurando Elias, diria: o que está fazendo aí, Elias? Mas era Deus, irmão. Quando Elias entra para dentro da caverna para se esconder, Deus está dentro da caverna e faz a seguinte pergunta: está fazendo o que aqui, profeta? Caverna não é lugar para você, sai para fora. Caverna não é lugar para você, sai para fora. Caverna não é lugar para você, sai para fora. Quem sabe alguém entrou para dentro da caverna e não quer sair, mas o grandão está na casa e está dizendo: caverna não é lugar para você, profeta. Caverna não é lugar para você, profetiza. Sai para fora, porque eu quero te usar. Não, me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: caverna não é lugar para você. Diga para ele: sai para fora. O primeiro convite que Deus faz a Abraão é: sai para fora. O segundo convite que Deus faz é: olha para o céu. Abraão está dentro da tenda. Deus diz: sai para fora da tenda. E agora, Senhor? Olha para o... Sabe qual é o problema de muita gente? Só vive assim, irmãos, ó, olhando para baixo. Mas o grandão me trouxe aqui nesta noite para dizer para alguém: chegou o tempo de você olhar para cima. Pastor, é porque o que aconteceu na minha vida me deixou para baixo, me deixou cabisbaixo, me deixou triste, me deixou abatido. Eu não quero nem saber o que aconteceu na tua vida. A ordem de Deus nesta noite é: sacode a poeira, levanta a cabeça e marcha na minha presença. Sabe qual é a nossa problemática? É ficar olhando para baixo muito tempo, irmão. Se você tivesse levantado a cabeça, você ia perceber que o céu já está em movimento ao teu favor. O céu já está em movimento ao teu favor. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: olha para cima, porque o céu já está se movimentando
movimentando. Eu vou liberar isso aqui para a vida de alguém. Levanta a cabeça nesta noite, varão. Levanta a cabeça nesta noite, varoa. O céu já está se movimentando ao teu favor. O salmista Davi salmodiou dizendo: eu olho para o monte. Ele pergunta: de onde me virá o meu socorro? Ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro não vem de monte, o teu socorro não vem de homem, o teu socorro não vem da terra, mas o teu socorro vem dos vem. Olha para o alto. Olha para o alto. Pedro e João, hora nona, templo chamado Formosa, estão indo orar. Tem um moço aleijado de ambos os pés, caído no chão. Todo mundo que passa, ele está de cabeça baixa e diz: me dá uma moeda. Só que Pedro e João estão tão cheios do Espírito Santo que quando ele olha para eles, diz: nós não temos ouro e não temos prata, mas o que temos te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Porém, a primeira palavra que é liberada para aquele moço é: olha para nós. Se ele está embaixo, tem que olhar para quem está em cima. Ele tem que fazer pelo menos esses gestos assim. É Deus olhando e dizendo: para de olhar para baixo, para de olhar para migalhas, levanta a cabeça e olha para cima. O mesmo Pedro quando está afundando, porque a Bíblia diz que Pedro começa a caminhar pelas águas, daqui a pouco começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele só tem uma opção. Qual a opção? Olhar para cima. Quando ele olha para cima, ele percebe que as mãos de Jesus estão estendidas na sua direção. Se você levantar a cabeça hoje, você vai perceber que o céu já está em movimento. Pastor, me dá só mais uma referência bíblica para me crer que o céu está em movimento. Quem é que não se lembra de Elias? A Bíblia diz que Elias está no querite escondido. Uma vez que Elias está escondido, parece que eu vejo Elias olhando para frente, para trás, para um lado, para o outro. Daqui a pouco o Espírito de Deus fala: profeta, olha para cima. Quando Elias olha para cima, o que é que ele vê, irmãos? Um corvo voando em sua direção. A partir do momento que Elias olha para cima, Elias percebe que tem um sinal de Deus chegando. Cutuca quem está do teu lado e diga para ele: tem um sinal de Deus chegando. Tem um sinal de Deus chegando. Sabe o que eu acho interessante? Que o corvo, irmão, é um animal mitológico. O corvo é como se fosse um animal que saísse do mundo dos mortos. Eles acreditavam nisso naquela época, que ele saía do mundo dos mortos, entrava no mundo do vivo, pegava o vivo e trazia para o mundo dos mortos. A presença do corvo aqui era uma espécie de um animal de agouro. A presença do corvo aqui era a presença de um animal de agouro. Aqui na Bahia eu não sei, mas os mais idosos diziam naquela época que a presença de uma coruja era a presença de um animal de agouro. Ou seja, Elias está correndo o risco de morte, uma cidade inteira está querendo arrancar sua cabeça, quando de repente aparece o corvo, o animal de agouro. Mas só que o corvo vem trazendo uma mensagem no bico, porque o corvo vem trazendo pão e o corvo vem trazendo carne. Elias está ameaçado de morte. Chega o corvo animal do agouro entregando a seguinte mensagem: Elias, ninguém te mata. Elias, tu não vai morrer. Elias, ninguém te toca. Alguém não entendeu, mas eu vou profetizar. O grandão está na casa e está dizendo: a promessa está de pé na tua vida. Até quem estava agorando você, fazendo bruxaria contra você, vai perder a viagem, porque Deus está na casa e está dizendo: recebe vida, recebe vida, recebe vida nessa. Olha para alguém que está do teu lado, diga: olha para cima. Diga para ele: olha para cima. O teu milagre vem de cima. Deus faz o primeiro convite: sai da tenda. O segundo convite é: olha para o céu. O terceiro convite é: conta as.
Abraão começa, 1, 2, 1.000, 1.500, 2.000, não sei, eu não dou conta de contar não. Dá não? Assim será a tua descendência. É Deus olhando e dizendo: Abraão, deixa de ser bobo, rapaz. Damasceno Eliezer não será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair das tuas entranhas será o teu herdeiro. A Bíblia diz que Deus visita Sarai e ela gera e nasce Isaac. Isaac é filho da promessa. Isaac está crescendo, desenvolvendo. Deus pede Isaac no altar. Abraão vai lá, coloca o menino sobre o altar. Quando vai imolar, Deus grita do céu e diz: Abraão, não faça essa ação, porque agora eu sei que tu teme a Deus. Passa-se o período de Abraão, agora é Isaac. E o texto que nós lemos diz: nos dias de Isaac houve uma fome, como nos dias de Abraão. O texto já vai apontando para algo. Isaac, fica tranquilo, porque assim como eu fui com Abraão, eu serei contigo. É Deus olhando para o cenário e dizendo: Isaac, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e eu sou o mesmo eternamente. Irmão, a pergunta é: por que a gente sofre tanto, irmão? Quando a gente está passando por uma provação, quando a gente está passando por um deserto, irmão, eu vou dizer para alguém aqui: pega o retrovisor da vida e começa a olhar um pouquinho para trás. Você vai ver que Deus já operou milagres poderosos para você, que Deus já operou milagres poderosos para você. O Deus que operou ontem vai permanecer operando hoje. O Deus que fez milagre ontem vai começar e vai continuar fazendo milagre hoje. Só eu acredito ou tem alguém comigo? Era fome. A fome aqui alastrou a terra. Deus aparece a Isaac, e libera uma palavra. Qual é a palavra que Deus libera para Isaac? Isaac, não sai da terra. Fica na terra. Porque em momentos de crise a gente somos dotados, irmão, em tomar algumas atitudes precipitadas. Pastor, me prova na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que houve uma fome na face da terra na época dos juízes. E um homem, Elimeleque, com sua esposa e com seus filhos, sai da terra da promessa e vai para a terra dos moabitas. Atitude precipitada. O marido morre, os 2 filhos morrem. O texto diz que a única coisa que sobra é as 2 noras. Uma olha e diz: tchau, minha sogra. A outra olha e diz: aonde tu pousar eu pousarei, aonde tu fores eu irei também. O teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. E a Bíblia diz que Ruth acompanha ela, porque ouviram falar que Deus visitou a terra. Então o segredo não está na terra, irmão. O segredo não está no país. O segredo está em quem Deus fez a promessa. Eu vou liberar isso aqui. A promessa não está sobre a terra, a promessa está sobre você. A promessa está sobre a tua casa. A promessa está sobre a tua descendência. Deus olha e diz: Isaac, não sai da terra. Isaac, fica na terra. E a Bíblia diz que Isaac obedece, porque Deus está falando: olha, eu fui com teu pai Abraão. Abraão obedeceu a minha palavra. Abraão foi fiel aos meus preceitos e eu abençoei ele na face da terra. Faz da mesma forma. Aí a Bíblia diz que ele fica na cidade de Gerar. Ele não desce para o Egito, ele não vai para o Egito, mas ele fica na terra de Gerar. Sabe o que eu acho interessante? Que nessa época aqui a terra não estava gerando, a terra não estava produzindo, a terra não estava dando
dando o seu mantimento. Só que Isaac, ele não colocou uma rede debaixo de um pé de árvore e ficou de braço cruzado, não, irmão. A Bíblia diz que é nesse movimento aqui que Isaac começa a arar a terra, Isaac começa a lançar a semente, Isaac começa a aguar a terra, oh glória. Aí a Bíblia Sagrada diz que naquele mesmo ano, que ano? Ano de fome. Naquele mesmo ano, que ano? Ano de seca. Naquele mesmo ano, que ano? Aonde nada estava gerando. O texto diz que Isaac lançou a semente e naquele mesmo ano ele colheu 100 por 1, 100 por 1, 100 por 1, 100 por 1, 100 por 1. Eu vou liberar isso aqui. Quem sabe alguém está olhando e está dizendo: não vai adianta você insistir, não adianta você tentar, não adianta você continuar. Quem sabe alguém está olhando e está dizendo: é melhor você desistir de logo, é melhor você desistir logo. Mas o grandão está na casa e está dizendo: continua cavando, continua cavando, continua cavando, continua cavando, continua semeando, continua semeando, continua semeando, continua agulhando, continua aguando, continua aguando. O grandão está na casa e está dizendo: tem milagres. Naquele mesmo ano ele colheu 100 por 1, pastor. Os filisteus estão olhando assim e estão de boca aberta com o que está acontecendo, porque o período é de escassez. E a pergunta é: por que Isaac está colhendo tanto? É porque Isaac está debaixo de uma promessa. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo, nós estamos em Cristo, nós estamos em Cristo. 100 por 1. Os filisteus começaram a olhar e o texto diz que Deus engrandeceu Isaac, Deus tornou Isaac rico, Deus tornou Isaac próspero, a ponto dos filisteus ter inveja de Isaac. Isso aqui é uma problemática, porque tem gente que diz assim: pastor, estão com inveja de mim. Quer ser invejado? Não? Então não cresça. Quer ser invejado? Não? Então não trabalhe para Deus. Não quer ser invejado? Não? Então não faça nada. Cruza os braços e fica parado. Porque quem cresce, quem desenvolve, quem marcha, quem faz a obra de Deus, alguém vai se levantar mesmo. E o texto diz que eles pegam Isaac e expulsam. Diz: você não tem como ficar aqui. Por quê? Porque é maior do que nós e mais poderoso do que nós. Porque existe uma raça por aí que é assim, irmão: aceita você pregar até o mesmo tanto que ele prega, aceita você cantar até o mesmo tanto que você canta, aceita você ser bom até o mesmo nível, mas mais não, mas mais não. Só que o grandão está dizendo aqui nesta noite: o que eu tenho para fazer na tua vida é coisa grande, o que eu tenho para fazer na tua vida é coisa extraordinário. Eu vou profetizar só na vida de quem pega. O grandão está na casa e está dizendo: eu tenho uma unção de excelência para derramar na tua vida. Só eu acredito ou tem alguém comigo? Porque tem alguém, irmãos, que pede muito pouco para Deus. Vê alguém pregando e diz: eu queria pregar como ele. Vê alguém cantando e diz: eu quero cantar como ela. Mas o grandão está na casa e está dizendo: tu está pedindo muito pouco, porque o que eu tenho para te dar é grande. O que eu tenho para te dar é grande. O que eu tenho para te dar é grande. O ministério que eu quero te entregar é grande e poderoso. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: Daniel, tem uma unção de crescimento aqui nesta noite. Tem uma unção de crescimento aqui nesta noite. Tem uma unção de crescimento. Faça como Eliseu, irmãos. Porque Elias caiu na besteira de perguntar para Eliseu assim: ó, o que tu quer? Pede o que tu quer. Pode ser qualquer coisa, eu te dou. Parece que eu vejo Elias olhando assim: Eliseu, quer pregar como eu prego? Parece que eu vejo Eliseu dizendo assim: pastor Elias, tu prega demais, mas eu não quero pregar como tu prega, não, quero o dobro. Parece que eu vejo Elias olhando e dizendo: eu sei, tu quer orar como eu oro. Não, tu ora demais, rapaz. Eu sei que quando ora o fogo desce, quando tu ora o morto ressuscita, quando tu ora milagre extraordinário acontece, mas não quero orar como tu ora, eu quero orar o dobro. Oh, glória. O grandão está na casa e está dizendo: tem uma unção poderosa para ser liberada sobre você.
Eles expulsam Isaac. Aí o texto diz que Isaac sai de Gerar e vai para o vale de Gerar. Porque tem gente que é assim: vamos tirar ele aqui do centro e vamos colocar ele no vale para ver se ele vai prosperar. Mas a Bíblia diz que mesmo no vale ele está prosperando. Ele está prosperando. Ele está prosperando. Eu vou liberar isso aqui de novo, irmão. A promessa não está sobre a terra, pastor Maurício. A promessa está sobre a tua vida. A promessa não está sobre a terra, igreja. A promessa está sobre você. O texto diz que Isaac vai e desentulha o poço. Só que os filisteus insistem em entulhar os poços. Porque tem gente que é assim, irmão, vai tentar atrapalhar o teu crescimento. O que eles puderem fazer para entulhar os teus poços, ele vai entulhar. O que eles puderem fazer para entulhar os teus poços, eles vão entulhar. Só que o grandão está na casa e está dizendo: só porque tem meia dúzia, irmão, de recalcado, só porque tem meia dúzia de pessoa que não acredita, só porque tem meia dúzia que não vai com a tua cara, só porque tem meia dúzia que não gosta do jeito que tu canta, só porque tem meia dúzia que não gosta do jeito que tu prega, vai desistir? Coisa nenhuma. O grandão está na casa e está dizendo: continua cavando, 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 continua cavando. Deixa eu ver se tem uma igreja que está entendendo. O grandão está na casa e está dizendo: continua cavando. Isaac desentulha o poço, e o texto diz que as águas eram correntes. Só que os filisteus encostam e dizem: essas águas aí é nossa. Monta uma contenda contra eles. E o texto diz que eles é obrigado a sair daquele lugar. Por quê? Porque eles têm inveja daquilo que Deus está fazendo. Eles entulham o poço porque eles têm inveja. Eu disse aqui, irmão, que alguém aceita você ser grande, só não aceita ser maior. Tem alguém com raiva porque estão cantando uma música acerca de você, estão cantando uma música acerca da tua vida, estão cantando uma música acerca do teu ministério. Pastor, como assim? Quem é que não se lembra? Porque Saul amava Davi, porque Davi matou o gigante. Davi é servo de Saul. Está tudo bem, pastor, até o dia que os dois saíram para o campo de batalha. Quando saíram para o campo de batalha, as mulheres decidiram cantar uma musiquinha. Como era a musiquinha? Saul, Saul, que matou seus 10 milhares. Porém, quando Davi chega, elas cantam uma musiquinha para Davi também. Davi, Davi, que matou seus 10 milhares. A partir daquele dia, ele ficou atribulado e tentou matar Davi. É assim, alguém não está suportando a música que estão cantando ao teu respeito, mas eu vim aqui debaixo da autoridade dizer: fica tranquilo, porque a unção que Deus está te dando é de crescimento, é de crescimento, é de crescimento, é de crescimento. Coloca o nome de Sidna, porque houve contenda. Ezeque, porque houve contenda, houve conflito. E o texto diz que Isaac continua cavando. Sabe por que Isaac bebeu água fresca, irmão? Porque Abraão, seu pai, cavou. Sabe qual é o problema da geração atual? É que não quer respeitar quem veio antes dela, não quer respeitar quem cavou o poço. Aqui não, pastor, mas lá em Brasília está uma modernidade. Eles querem provar para os nossos pais da fé que os nossos pais erraram. Eles querem provar para os nossos pais da fé que a forma que eles estão fazendo é que é certa. Só que eles estão bebendo água fresca porque alguém veio antes de nós. Está o nosso pastor lá atrás. Eu fiquei muito maravilhado com a história. Pastor, era 20 e 30 quilômetros a pé. Eu andei quase 700 quilômetros, mas foi de carro. Ar-condicionado ligado, hotel para dormir,
galinha caipira no almoço. Irmão, eu só estou bebendo água fresca porque alguém veio antes de mim e cavou o poço, 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 e cavou o poço. Oh glória! Alguém vai tentar entulhar o poço, mas Deus nos chamou para desentulhar o poço, porque a geração que vai vir após nós vai ter água fresca para beber. Se coloque de pé. A Bíblia diz que ele cava mais um poço, coloca-se o nome Reobote, que significa lugar espaçoso. Quem sabe, irmão, para onde tu vai tem contenda, tem conflito, tem levante, tem calúnia, tem inveja, tem perseguição, mas o grandão está na casa e está dizendo: continua cavando, continua cavando, continua cavando, continua cavando, porque eu estou te dando direcionamento. Você vai chegar em Reobote, você vai chegar no lugar grande e espaçoso, lugar grande e espaçoso, lugar grande e espaçoso, lugar grande e espaçoso. Sabe por que houve contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló? Porque a terra era pequena, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu estou ampliando a tenda, a minha casa tem lugar para todo mundo, a minha obra tem lugar para todo mundo, a minha casa tem lugar para todo mundo, eu estou ampliando. Só eu acredito, ou tem alguém comigo aqui? Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: Deus está nos colocando num lugar espaçoso. Diga para ele: tem lugar para mim. Diga: tem lugar para você também. Diga: tem lugar para tua casa também. Tem lugar para tua família também. Tem lugar para tua parentela também. As tendas estão se alargando, pastor Maurício. O grandão está na casa e está dizendo: tem lugar grande e espaçoso. Feche os teus olhos. Ele é para calamaia, céu é que é minaia. O grandão está na casa e está dizendo: não pare de cavar, não pare de cavar, não pare de cavar, não pare de cavar, não pare de cavar. Ninguém vai te parar, ninguém vai te parar, ninguém vai te parar, ninguém vai te parar. Eu vou liberar isso aqui. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou colocando uma ferramenta nas tuas mãos, eu estou colocando uma ferramenta nas tuas mãos, eu estou colocando uma ferramenta nas tuas mãos. Tu vai cavar, tu vai cavar, tu vai cavar, e vai sair água, água viva, água viva, água viva. Água viva. Soberano Deus e eterno Pai, eu estou pregando para uma igreja poderosa na tua presença, para homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Ela é para a calamaia que o inimigo se levantou, tentou parar, tentou entulhar, mas nesta noite eles estão saindo daqui de posse de uma ferramenta poderosa que lhe está te dando autoridade para cavar, autoridade para cavar, autoridade para cavar, autoridade para cavar. Se depender de mim, a minha descendência, os meus filhos viverão os melhores dias da igreja na face da terra. Se depender de mim, os meus filhos serão avivados pelo poder da palavra, serão avivados pelo poder do Espírito. Vai depender de mim, de você, irmão, porque Deus deixou essa fogueira na nossa mão. Deus deixou essa fogueira na nossa mão. Bata no peito nesta noite e diga: se depender de mim, esta fogueira não vai apagar. Se depender de mim, essa fogueira não vai apagar. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu estou colocando a ferramenta sobre as tuas mãos. Alguém vai entrar dentro desta casa e vai beber água fresca porque você ajudou a cavar o poço. Alguém vai entrar dentro desta casa e vai beber água fresca porque você ajudou a cavar o poço. Deus, recebe a tua igreja na tua presença, o teu povo na tua presença, em o nome de Jesus Cristo. Só quem acredita aplauda Jesus.